Caso alguém tenha alguma dúvida, gente, é só a gente abre aí o microfone e vão falar. Perguntem, não tem problema, tá? Eu peço para o pessoal deixar desligado, porque senão fica dando microfonia, dá retorno, e fica ruim de todo mundo entender depois, tá? Então tá ok, vamos lá. O que nós precisamos saber? Então a gente tem aqui algumas coisas em relação ao que é hidráulica. A palavra que eu falei para vocês, hidro, água, e aulos, condução, no caso que aula, tubo, então ele tem a condução de, no caso, a parte dos líquidos dentro, no caso, de uma tubulação. Ele diga que estuda ou dedica, no caso, comportamentos característicos dos líquidos em movimento. O que nós vamos ver, pessoal, é uma parte muito simplificada e básica dos sistemas, tá? Não adianta, por exemplo, eu entrar com partes complexas aqui com vocês, porque a gente vai trabalhar, se a gente estivesse falando em hidráulica para fazer qualquer tipo de acionamento, tinha que estar trabalhando com sistema microcomputadorizado, trabalhar com sinais PWM, então são algumas coisas assim que facilitam. Para o pessoal que vai mexer com parte agrícola, o ideal é que ele conheça tudo isso, tá? Mas vocês que trabalham, por exemplo, mais especificamente nesse setor, vocês vão ver que tem algumas coisas que vai limitar. Futuramente, o ideal é que vocês também, no caso, comecem a compreender isso, porque os sistemas, eles tendem, no caso, a ficar mais complexos. Isso quer dizer que os sistemas, eles vão utilizar ou a ser acionados através de componentes que vão ter sinais eletroeletrônicos, tá? Então, eu não vou precisar mais de um sinal, por exemplo, mecânico ou um sinal pneumático. Então, eu mando um sinal elétrico, que é muito mais rápido e vai acabar acionando alguns conjuntos. Já existe alguns sistemas, por exemplo, que o pessoal utiliza, por exemplo, em sistemas de freio, desses sistemas de freio ABS, controle de tração, algumas coisas assim, que já é, no caso, microprocessado. Tá? Então, tem que, no caso, prestar atenção em relação a isso daí. Tá ok? Ainda aqui, gente, ele transporta, ou faz conversão de energia em movimento. Então, qual que é a energia? Ele forma, no caso, ali, na hora que eu aciono um conjunto, ele vai, no caso, através, se vocês forem ver ali do nosso desenho inicial, um camarada lá acionando e erguendo três ao mesmo tempo, muito mais peso em relação. Então, a gente usa, no caso, exclusivamente a hidráulica para, no caso, deslocar ou fazer serviços mais pesados. Então, por isso que eles usam muito isso na parte de acionamentos que necessitem, por exemplo, mais força. O sistema pneumático, ele vai acionar ou ele é mais rápido e é mais limpo também. A hidráulica, ela gera muito ruído, gera muito, no caso, material contaminante, porque o óleo, por exemplo, é um contaminante. Já no caso, a parte pneumática, não. Ela vai dar uma descarga e vai liberar o quê? Ar comprimido, tá? Nós vamos estar estudando isso aí separadamente. Beleza? Beleza, professor. Então, a gente tem aqui algumas coisas, olha, exemplificando que o homem sempre serviu-se de hidráulica para facilitar seu trabalho. Dispositivos como uma bomba d'água ou bomba roda d'água. Então, ela puxava, tinha lá água, um deslocamento muito grande, então, através daquilo ali, eu conseguia, por exemplo, fazer o acionamento, trazer água, por exemplo, para uns locais que eu tinha muito mais distante. Aqui, o cara que é um estudioso, que foi o cara que desenvolveu aqui, diz aqui, o princípio de Pascal, tá? O que ele definiu? Tá? Consiste no uso do fluido confinado. Eu posso exemplificar para vocês o seguinte: se eu pegar água, se eu pegar, por exemplo, ar e soprar dentro, no caso, de uma bexiga, tá? Se eu colocar água, a água ela vai preencher, só que se eu fechar, o que acontece? A tendência dela, a força que é aplicada, ela tenta pressurizar em todos os sentidos, tá? Foi aí a sacada do camarada. O que ele fez?
Ele sabia que, por exemplo, se ele direcionasse essa força, ele poderia, no caso, usar isso como, no caso, trabalho. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, através, no caso, de uma bomba, tá? Ele direciona esse fluido e faz o acionamento de cilindros. Então, o que acontece? Se eu pegar, por exemplo, na hora que eu acionasse, por exemplo, um freio hidráulico, o que eu tenho num freio hidráulico? Eu tenho uma bomba central que o pessoal chama de cilindro mestre, tá? Esse cilindro mestre ou bomba central, o que ele faz? Ele recebe o óleo do reservatório e na hora que eu acionar através de uma alavanca, tá? Eu vou estar direcionando esse óleo para cada uma das rodas que tiver ligado nele, através do quê? De tubulações. Essas tubulações, elas têm diâmetros pré-determinados. O que é diâmetro pré-determinado? É aquele que, se eu, no caso, deixar ele com menor restrição, maior ou mais fácil restrição, então, o que acontece? Se eu tenho uma restrição muito pequena, eu tendo a aumentar o quê? A pressão para ela, no caso, passar, tá? E toda vez que eu tenho, no caso, uma restrição muito grande, dependendo da velocidade que esse líquido passa, ele tem um problema de atrito e vai gerar o quê? Calor, tá? Então, os sistemas hidráulicos, de um modo geral, se fosse para trabalhar para acionamentos de máquina, ele teria que ter um sistema, no caso, de arrefecimento. Ah, professor, mas o sistema de freio não tem isso. Só que o sistema de freio nosso, o que acontece? É uma linha que vai e volta. Então, eu tenho um reservatório que, quando eu acionar, eu vou mandar o óleo que está dentro do pistão até as rodas. Faz a frenagem, na hora que eu livrar o pé, no caso do pedal de freio, o que ele vai fazer? Ele vai retornar esse óleo na mesma condição ou na mesma linha até o reservatório novamente. Então, se não tiver vazamento, não tiver nada, eu sempre vou estar reaproveitando. E vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? A diferença, que se a gente fizer um equiparativo entre o sistema pneumático, tá aí. Ó. Então, o sistema pneumático, na hora que eu acionar ele, o que vai acontecer? Ele vai, no caso, pegar na verdade, esse ar para acionar, e na hora que vocês liberarem o pé, ele vai descarregar na natureza. Então, ele descarrega como se fosse alguma coisa limpa, sem, no caso, tá contaminando nada. Tá? Eu só vou ter contaminação na descarga a partir do momento que eu tiver um vazamento interno dentro desse sistema, ou no caso, circuito hidráulico. Então, seria óleo, por exemplo, do próprio motor, ou óleo de lubrificação do compressor de ar, alguma coisa assim. Caso contrário, é um sistema, no caso, muito mais limpo que o sistema hidráulico. Tá? Ali, tá? Ó, diz ali só para a gente especificar, ó, esta lei prega que se uma massa líquida confinada receber um acréscimo de pressão, essa pressão se transmitirá integralmente para todos os pontos de direção e do sentido do líquido. Isso quer dizer, se eu pegar, direcionar isso para a roda, por exemplo, traseira direita, através de uma tubulação, toda aquela pressão, a carga que eu estou aplicando naquela alavanca, ela vai ser transmitida para onde? Para aquela roda traseira, no caso direita lá. Tá? E dessa forma, tá, eu consigo fazer o acionamento no quê? Das sapatas de freio. Se eu manter o pedal acionado, tá, ocorre o atrito, no caso, entre a lona e o tambor de freio, e ocorre o quê? Se você continuar aplicando, ele vai até travar a roda. Se você só diminuir a velocidade, o que acontece? Ele mata a velocidade da roda. Só que, como ele está ligado nas 4 rodas ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ele aciona as 4 rodas ao mesmo tempo, não somente uma, tá? Porque esse cilindro ele vai estar direcionado, no caso, para acionar as 4 ao mesmo tempo. Logicamente, gente, vocês vão falar assim, professor, mas os que estão lá atrás, tá mais distantes, os que estão aqui mais próximos, estão mais... vai ter diferença de pressão? Não, gente, tá?
essa regra não funciona por causa do distanciamento. Tá? Só vai dar diferença de pressão se eu tiver ar no sistema. Então, se um dia vocês escutarem, por exemplo, que um camarada vai falar assim, eu vou sangrar o sistema hidráulico. O que é sangrar o sistema hidráulico? Eu vou tirar todo e qualquer ar que tenha nesse sistema. Tá? Então, se por acaso eu fizer uso, no caso, num sistema hidráulico e ele tiver ar no sistema, vai ter falha de acionamento. E se for o sistema de freio, o pedal vai ficar borrachudo, como se eu estivesse pisando em espuma. Tá? E aí eu tenho um defeito aí que, no caso, não é o normal. Então, para sanar esse problema, eu teria que fazer o quê? A sangria. Por outro lado, gente, os óleos hidráulicos, ele tem um problema sério que a gente vai ver lá na frente, que é a parte de higroscopia. O que é higroscopia? É a forma com que ele se mistura, ou ele tem facilidade em absorver água. Tá? E a água, tá, no meio de um sistema hidráulico, ele é prejudicial. Por quê? Porque ele tem o problema que ele tem oxigênio no meio. O oxigênio oxida, começa o quê? E o processo de enferrujar. Enferruja, trava, no caso, as peças móveis e o sistema fica comprometido. Tá? Ali, uma coisa que é bom vocês gravarem, no caso a hidráulica, é a ciência que, no caso, que tem a função de transmitir a força e o movimento através do líquido confinado, ou através, no caso, do fluido. Tá? Isso aí é uma coisa que seria bom vocês gravarem. Temos aqui 3 coisas interessantes. Tá? O que é hidrostática, o que é hidrocinética e o que é hidrodinâmica. Se vocês pegarem aqui, hidrostática usa-se muito na parte agrícola. Hidrodinâmica é o movimento, ou os líquidos em movimento. Tá? Então, e cinética é o que ela está, no caso, executando, ou o que ela acumulou e está fazendo. Tá? Se eu falasse assim, como é que funciona a cadeia hidrocinética, por exemplo, de um sistema de freio. Então, a partir do momento que você tiver com o carro parado e não estiver acionado o sistema de freio, o que acontece? Não tem movimento nenhum. A partir do momento que vocês, por exemplo, acionar o sistema de freio, o que vai acontecer? Vai pressurizar através da cilindro central, e empurra, começa a dar um movimento, empurra, esse movimento vai até a tubulação no cilindro acionador, e o cilindro acionador aciona, no caso, o componente, tá? Que poderia ser a lona de freio, poderia ser a pastilha de freio. Se for numa direção hidráulica, o que eu vou ter? Uma bomba hidráulica, tá? Que vai mandar para a caixa de direção hidráulica, e essa caixa de direção hidráulica vai direcionar para cada dos cilindros hidráulicos que vai fazer o acionamento para a direita ou para a esquerda. Tá ok? Até aí? Ok, professor. Tranquilo, professor. Aqui, só exemplificando para vocês, a hidrostática é a parte da hidráulica que estuda líquidos e gases em repouso, parado, bem como as forças que podem ser aplicadas em corpos neles submersos. Assim sendo, é a ciência dos líquidos sob pressão, tá? Então, se eu pegar aqui, tá, exemplificar para vocês, nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui o quê? Uma bomba, no caso de duplo sentido variável. E aqui eu tenho, no caso, um motor para acionamento hidráulico. E daqui em cima eu tenho o quê? Os meus direcionadores. Possivelmente, o que acontece? Ele vai estar interligado aqui, essa bomba ela vai estar acionando o meu motor hidráulico e os meus atuadores. O que é meu atuador? Todos esses pistões que vocês estão vendo aqui, ó, do meu tratorzinho aqui, o que acontece? São atuadores. Então, cada um tem uma função aqui, por exemplo, na concha para ela estar trabalhando, tá?
E esse cara aqui, o motor hidráulico, ele vai dar um movimento, por exemplo, para a máquina. Tá? Então, eu tenho aqui um óleo que estava, no caso, parado num reservatório, ele é puxado em função, no caso, dessa bomba que tem um fluxo variável, porque ela tem esse desenho, que a gente vai ver o que quer dizer isso depois. Aqui o meu motor hidráulico, tá? E cada um desses aqui são pistões de ações, o quê? Para acionamento num sentido. Não é de duplo efeito, porque ele tem só um varão que aciona, ou só uma haste que aciona de um lado só, tá? E geralmente o que acontece? Para empurrar e estender totalmente, ele vai entrar na parte de trás. Só que na hora que eu vou fazer o retorno, o que eu tenho que fazer? Colocar óleo na parte da frente, tá? Logicamente, nós temos diferença aqui de acionamentos e quem que comanda são as alavancas que a gente tem aqui, tá? Que através de válvulas, ele comanda a quantidade de óleo que vai ser mandado para cada um desses acionadores, tá ok? Aí diz aqui, ó, então ele mostra aqui um elevador hidráulico, então tem as leis que regem a hidrostática que estão presentes no nosso dia a dia, mas do que podemos imaginar. Elas se verificam, por exemplo, na água que sai da torneira das nossas residências, nas represas da hidrelétrica que geram energia elétrica que utilizamos e na pressão em que o ar está exercendo sobre você nesse exato momento. O que eu posso falar isso para vocês aqui? Gente, o sistema hidráulico, tá? Se eu pegar, por exemplo, todo mundo tem isso em casa. Eu tenho lá uma caixa d'água, tá? Se a minha caixa d'água ela tivesse cheia, tá? Eu tenho a pressão atmosférica exercendo sobre o líquido e eu tenho, no caso, uma torneira ali desligada. A partir do momento que eu abrir essa torneira, o que acontece? Aquela pressão da água ela começa a empurrar e ela começa o quê? Dar uma vazão naquela torneira. Quanto mais alta tiver, no caso, a minha a minha caixa d'água, maior vai ser, no caso, essa pressão exercida. Se eu fizer o contrário, eu começar a baixar essa caixa d'água, deixar na mesma altura, por exemplo, que eu tenho da minha caixa d'água em relação à minha torneira, que é esse atuador, vocês vão ver que a água não vai fluir. Por quê? Ela se anulam, as pressões se anulam, porque se ela estiver estável na mesma altura, ela não tem pressão, tá? Hidrocinética, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, ela precisa, por exemplo, aqui, de movimento. Esse primeiro desenho que vocês estão vendo aqui é um conversor de torque. Esse conversor de torque, tá? Ele trabalha com duas turbinas na parte interna. Então, o que eu vou estar fazendo? O movimento do óleo vai ser responsável em fazer o acionamento do conjunto. Então, se a gente pegar o que é a cinética? A cinética é o movimento. Então, se eu pegar o que faz o deslocamento, por exemplo, das marchas ou variação das marchas, vai ser a quantidade de fluido que esse camarada aqui ou essa turbina aqui é possível de fazer deslocamento na parte interna. Então, entenda aqui, estuda os fluidos em movimento, levando em consideração os efeitos da velocidade, ou seja, é a ciência dos líquidos em movimento. Então, se eu pegar aqui o meu conversor de torque, eu posso fazer uma variação de força e velocidade, no caso, de um veículo. Tá? Se eu pegasse lá um trator, um caminhão que tivesse um sistema de transmissão automático que ele trabalhasse com conversor de torque. Então, conforme você aumenta a pressão e muda os movimentos, no caso do líquido, na parte interna desse conversor, eu, no caso, consigo dar movimentos diferentes, ou maior ou menor, no caso, fluxo. Tá? Eu não sei se vocês estão enxergando aqui, ele tem aqui, ó, turbina, tá? Tem pós-turbina, então ele mostra aqui, por exemplo, o que ele está fazendo, tá? E aí tem todo um processo que a gente teria que estar vendo lá um conversor de torque na parte interna para vocês verem. Tá? Depois eu vou passar isso aqui, pessoal, vocês deem uma olhada para ver o funcionamento desse camarada, tá? Hidrostática aqui, aquilo que eu falei para vocês.
O óleo se permanece parado, ele precisa de uma bomba para fazer esse movimento, ou fazer o líquido sair da inércia e começar o quê? Trabalhar, tá? Então, são processos aí diferentes. E hidrodinâmica é a parte da física mecânica que estuda as propriedades dos fluidos em movimento, escoamento, considerando as forças envolvidas no escoamento dos fluidos, forças da gravidade, da pressão, da tensão tangencial, da viscosidade, da compressibilidade e outras, tá? Por que que o pessoal usa o líquido, gente, ou o fluido? Pergunto para vocês. O líquido, a maioria das vezes, ele é um elemento incompreensível. O que que é incompreensível? Então, ele não consegue ser comprimido, tá? Já o ar, se eu pegar ele, eu posso aumentar a pressão, aumentar, no caso, a quantidade de ar comprimido, tá? Só que, quando eu faço isso, ele aumenta a pressão, tá? Então, o motor, ele trabalha dessa forma. Então, o que que acontece? Eu pego, aspiro o motor, enche a camisa. Se eu tiver uma turbina, a turbina ajuda a empurrar. E se eu tiver, no caso, um intercooler, eu resfrio o ar e aí diminui o tamanho do quê? Das moléculas e eu consigo, no caso, aumentar a compressibilidade. Isso quer dizer, consigo aumentar a quantidade de ar dentro do motor. Tá? Já no sistema hidráulico, para que ocorra um bom deslocamento, no caso dos fluidos, a gente tem que ficar ligado na parte de viscosidade. Se eu pegar, no caso, por um líquido que ele é muito viscoso, ele vai ter dificuldade em circular num circuito hidráulico. Então, se vocês olharem lá, o óleo de freio, o óleo de hidráulico, todos eles têm uma viscosidade baixa. Muito difícil eu pegar, no caso, um óleo, por exemplo, de hidráulico, ele tem uma viscosidade muito alta. Isso quer dizer, se ele tiver uma viscosidade alta, ele vai ter uma dificuldade em escoamento, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí também. Todo mundo sabe o que é viscosidade de um fluido? Gabriel? Já ouviu falar? Oi, professor. Já ouvi falar sim. Viscosidade? Já ouvi falar da viscosidade. Luiz? Não, senhor. Não? Não. Aí o Nicolas? Nicolas? Não Sabe? ouvi também, professor. Não ouviu? Já ouvi falar, mas não sei o que é. E o Luan, que está nos assistindo e tá? Sabe o que é, Luan? Tá. Então, gente, o seguinte... Sim, professor. Vamos fazer assim o seguinte. Viscosidade, vocês não têm o óleo que vocês usam, por exemplo, no motor? Não tem o óleo que usa, por exemplo, na parte de direção hidráulica e não tem o óleo que é usado na parte de transmissão e diferencial dos caminhões? Sim, professor. Sim, senhor. Todos eles têm viscosidades diferentes. Então, se você pegar o óleo, por exemplo, do motor, ele tem uma viscosidade. Então, ele tem a capacidade de lubrificar a parte superior do motor em determinada, no caso, variação de tempo, tá? Então, o que eu mostro, falo para o pessoal assim, eu ligo a chave e acende a luz, no caso do motor. Na hora que eu der a partida, alguns segundos, não dá nem para você contar, ele já apaga a luz. Por quê? A pressão, o óleo já subiu e já fez a lubrificação da parte superior. Tá? E se eu colocasse o mesmo óleo, por exemplo, desse daí, numa transmissão? Lá é o contrário, gente. O óleo, ele serve como amortecedor entre, no caso, dois dentes, tá? Não sei se vocês estão me enxergando. Estão me enxergando aí também agora? Estão me vendo? Estamos, professor. Estamos. Então, entre os dentes, por exemplo, de uma engrenagem, existe uma folga, gente. Quando eu colocar um óleo muito fino, o que vai acontecer? Na hora que eu forçar e estiver gerando energia, ele vai pegar o ferro com ferro, ou o aço com aço, e vai ter um desgaste prematuro. Quando eu coloco uma viscosidade maior no sistema, o que ele vai acontecer? Ele vai ter o quê? Um amortecedor no meio. Vai evitar que essa parte mecânica pegue uma na outra. Então,
eu tenho uma maior vida útil no caso do meu conjunto. Isso quer dizer, eu tenho óleo entre as duas peças. Tá? Então, isso é ideal, no caso, no sistema de transmissão. Para o motor, ele tem a função também, mas quando ele aquece, ele vai afinar também, mas ele sempre vai manter um filme. Já nos sistemas hidráulicos, gente, é o contrário. Tá? O que eu vou precisar? Eu vou precisar que o óleo, o fluido passe muito rápido entre orifícios calibrados, para poder fazer acionamento de dispositivo. Então, se eu pegasse um amortecedor é um sistema hidráulico, tá? Como é que consegue amortecer os movimentos, por exemplo, de uma suspensão? É a passagem do líquido de uma câmara de pressão para a câmara, do caso de reservatório, tá? Então, o que é? Limita através de válvula. Quando ele limita através de válvula, quando eu tenho uma grande quantidade, passo com orifícios com restrição muito pequena, ele vai fazer o quê? Amortecimento. Só que, por outro lado, quando ele tem essa restrição muito grande, eu aumento o atrito dele em relação ao quê? As peças metálicas. Vai aquecer esse fluido. Então, a gente pegar todo e qualquer sistema hidráulico, a hora que ele está em funcionamento, ele gera calor também, por causa que eu tenho o quê? Um atrito muito alto. Tá ok? Beleza, professor. Aqui, gente, uma definição. O que é pressão? Olha, pressão, gente, ela vai só ser gerada se eu tiver restrição, no caso, na minha tubulação, ou na minha válvula, ou onde ele for ter que passar. Então, ó, o termo que define quanta força é aplicada numa certa área. Isso quer dizer que se eu pegar uma agulha, né, pôr no meio da minha mão e começar a empurrar, ela vai, no caso, suportar até um determinado ponto, depois que ela rompe a pele, ela entra. É a mesma coisa, por exemplo, eu vou tirar um móvel da inércia, eu empurro ele, enquanto eu não tiver força suficiente para tirar ele daquela posição, é a mesma coisa que eu não ter, no caso, a força adequada para fazer o quê? Tirar ele do ponto de inércia. A pressão, ela também está ligada nisso daqui. Então, ó, é a força aplicada numa certa área, tá? Como que é dado isso? Em milímetros por milímetros quadrados, metros quadrados, aí depende. A maioria, no caso, se a gente for falar na parte hidráulica, vocês vão ver por milímetros quadrados. Então, eu tenho a pressão gerada, a bomba ela pode dar um deslocamento de óleo de tanto, só que quando, por exemplo, ela tem uma restrição, ela vai ter dimensionado, e quem dimensiona isso é a parte de engenharia, e vai trabalhar até determinada pressão. As mangueiras, as tubulações, o circuito, de um modo geral, todos eles são calculados, não é ao léu que o cara vai colocar ali e falar assim, ó, vai trabalhar com, por exemplo, 300 bar aqui, 200 bar, 50 bar, tá, de pressão. Então, se o camarada não fizer essa determinação na hora da parte de engenharia, ele vai ter problema, no caso, nessa parte, por exemplo, de acionamento. Se eu pegar uma mangueira, por exemplo, que ela não é dimensionada para trabalhar com alta pressão, quando vocês pressurizar, ela vai fazer uma bexiga, ela estufa, tá? E não faz acionamento do conjunto, tá? Então, quando eu pego uma mangueira de alta pressão, por exemplo, do hidráulico para levantar a caçamba, por exemplo, de um caminhão, vocês vão ver lá que ela tem uma dimensão, ela é tramada com aço ou com, por exemplo, com algodão, e quando vocês pressurizam, ela parece que macia. Na hora que ela pressurizar, a pressão aumenta, ela fica enrijecida, tá? Porque a pressão é alta. E isso aqui é um negócio que vocês têm que tomar cuidado, gente, porque a partir do momento que vocês estão trabalhando com pressões muito elevadas, isso aqui pode, no caso, dependendo da situação, levar a acidentes, no caso, muito feio aqui. E dependendo da situação, até óbito, tá? Então, tomem cuidado. Aqui, ele fala aqui, ó. Esta força é exercida para uma unidade de superfície, sendo expressa em quilogramas, força, centímetro quadrado, ou quilogramas, força, milímetro quadrado, atmosfera ou bar, tá? O ideal é que a gente pega esse valor aqui, por exemplo, e depois a gente faça as conversões. Depois eu vou pegar uma tabela, vou mandar para vocês essa tabela, vocês vão ver aqui
o que dá para a gente fazer de comparativo entre, no caso, essas expressões, a gente pode fazer as conversões. Quando vocês vão encher lá o pneu da bicicleta de vocês, quantos bar de pressão vocês colocam? Quantos PSI de pressão vocês colocam no pneu da bicicleta? Alguém já fez isso aí? Já viu quanto que enche lá o pneu? Ninguém tem bicicleta aí, não? Eu não tenho, professor. Eu também não tenho, professor. A pressão do pneu de um caminhão, vocês já viram quanto que é ou não? Isso eu ainda não vi também. 120? Aí depende do o que ele está puxando, né, gente? Ou qual que é a capacidade daquele pneu. 120, 150, 100 bar de pressão, tá? Vocês vão ver isso aí que é uma pressão alta, tá? E se vocês não colocar isso daí, ele vai cortar, no caso, porque o peso vai ser muito grande, começa a não andar mais em cima do caso da banda de rodagem, começa a cortar as laterais, tá? Ou desgastar. Então, tomem cuidado com isso aí também, tá? Força, então tem aqui, pode ser definida genericamente como um agente capaz de deformar um corpo pela sua ação, e ou modificar o estado de repouso ou de movimento do referido corpo, tá? Então, aquilo que eu posso fazer, eu posso ter um pistão que ele está parado, se eu exercer uma força, ou através, no caso dele, ele vai começar a fazer o quê? Deslocamento. Ó, força pode ser definida ainda matematicamente pela segunda lei de Newton. Força é um agente diretamente proporcional à massa e à aceleração do corpo, sobre a qual atua, isto é, força é igual a massa vezes aceleração. Então, eu estou aqui, ó, no sistema hidráulico, é a oposição física contra o movimento do fluido. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho que levantar, por exemplo, uma concha de uma máquina, ou levantar, por exemplo, a caçamba de um caminhão. Qual que é a força que está fazendo a restrição? É o peso que está segurando para você, porque o pistão se deslocar, tá? Sendo expresso em quilogramas força. Então, o que eu vou? Precisa tantos quilogramas força, vou dar tanto de força para levantar ou acionar, por exemplo, essa caçamba, tá? Se eu não chegar a essa determinada posição, ele não vai ter acionamento. Então, mesmo aqui, gente, a parte, no caso de engenharia, ela tem que determinar qual que vai ser a bomba, que vai dar o deslocamento e o volume de óleo para gerar a força aplicada para erguer lá, sei lá, 30 mil quilos. Tá? Se eu não tiver essa força aplicada, eu não vou ter, no caso, como acionar esse conjunto. Não vou ter força suficiente, tá? Então, a gente tem que ficar ligado em relação a isso daí também. Área refere-se a uma superfície sobre a qual o fluido está trabalhando, atuando. Lembremos-nos de que a unidade de área é sempre quadrática. Então, ele traz aqui metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Aí depende, no caso, o tamanho. Geralmente, vocês vão ver pegar em centímetros quadrados, que é o tamanho dos pistões que a gente vai ter acionando, ou milímetros quadrados, se eu for falar, por exemplo, mexer numa caixa automática. Então, o pistão ele tem tantos milímetros quadrados de pressão para estar acionando, no caso, aquele dispositivo, ou aquela freio, ou aquele conjunto de embreagem. Então, varia aí, no caso, em relação ao outro. Tá? Fluido, gente. Então, temos aqui 4 objetivos principais do fluido: transmitir energia, lubrificar as peças móveis, vedar folgas entre as peças e resfriar ou dissipar o calor. O que é transmitir energia, gente? O que é transmitir energia? Lembra que eu falei para vocês, quando eu peguei lá um circuito fechado, eu empurrei o óleo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele óleo, através, no caso, do deslocamento da bomba ou do pistão, e vai acionar, por exemplo, outro pistão. E ele vai transmitir o quê? Energia para acionamento, no caso, ou gerar trabalho. Tá? Se eu falar que lubrifica, o que é lubrificar? Lubrificar é diminuir o quê? Atrito entre as peças móveis. Isso quer dizer que quando eu tenho
o óleo lubrificante facilita o quê? O deslocamento, tá? E também, nesse caso aqui, se eu falar de acionar um pistão ou um cilindro, tá? Pistão hidráulico, ele tem que ter vedação. E o óleo, ele vai fazer parte disso. Por quê? Não só as partes de vedação, os anéis, os vedadores, isso aquilo vai fazer a vedação total. Se eu tirar isso daí, tudo, tirar o óleo e deixar ele seco, na hora que vocês pressurizar, vocês vão pressurizar a mesma coisa que eu estou, no caso, comprimindo o ar. O ar, se ele tiver qualquer lugar para dar fuga, ele vai começar o quê? Diminuir ou não vai ter a capacidade, no caso, de fazer o quê? O movimento que você está desejando. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Vou frear um carro e ele está com ar no sistema. Na hora que eu frear, ele não tem eficiência de frenagem. Por quê? Está tendo uma, no caso, absorção através do quê? Do ar que está no sistema. Porque o ar, ele é incompreensível. Tá? Ele é compreensível, diferente. Desculpa. Compreensível. E o óleo é incompreensível. Então, o óleo, ele forma o quê? Um dispositivo único. O ar, não. Ele se molda e ele, no caso, tem que aumentar a pressão lá em cima para ele fazer, no caso, o movimento. Tá? E resfriar ou dissipar. O que é isso? Quando eu falo para vocês que eu diminuo o atrito, então ele já está auxiliando na refrigeração. Tá? E quando eu falo em dissipar o calor, ele absorve no líquido e manda, por exemplo, para um radiador, manda para um cárter, onde um cárter é grande, ele vai, no caso, misturar com aquele óleo que está mais, por exemplo, frio, e tem um poder de dissipação maior, por exemplo, que nos outros conjuntos. Vocês vão ver que, por exemplo, quando a gente falar lá em sistemas hidráulicos, lá na frente, ou para motor hidráulico, vocês vão ver que o motor, ele trabalha em conjunto o sistema hidráulico e o sistema de arrefecimento, sendo que o sistema de arrefecimento do motor também é um sistema hidráulico. Ele tem uma bomba que faz a água circular no circuito. E um sistema hidráulico que faz uma bomba que faz circular o óleo no circuito. Tá? Então, ambos trabalham em conjunto. Tá ok? Pergunto para os senhores, vocês têm alguma dúvida até aqui nessa parte de conceito básico? Não, Até agora professor. nenhuma, professor. Não, senhor. Então, a nossa aula de hoje, gente, é essa parte inicial. O que nós vamos fazer? Para a próxima aula que nós formos falar novamente na parte de pneumática e hidráulica, nós vamos dar continuidade e vamos começar a falar dos fluidos. A parte, no caso, de viscosidade, o que a gente pode pôr de aditivo, que vai melhorar esse negócio todo. Tá ok? Lembrando, eu vou pegar Ok, esse vídeo e mandar para vocês terem aí. Depois, terminando aqui, nós vamos mandar todo, no caso, essa parte dos slides, que vai estar grande, então tem coisa que não adianta mandar agora para vocês que vocês não vão entender. Beleza? Tudo bem, professor. Beleza. Senhor. Tá jóia, então. Seria isso aí, gente, hoje, tá? Procurem aí, no caso, cobrar o pessoal, os colegas de vocês, para eles estarem entrando também. Tem gente que está falando que não tem tempo, que não dá, e o negócio vai complicar lá para frente, tá? Estou avisando isso, que depois a gente vai ter que lançar a falta pro pessoal e o cara não sabe por que está levando falta. Uhum. Tá jóia? Tudo bem, professor. Beleza. Beleza, senhor. Falou, então. Até a próxima aula, gente. Falou, senhor. Falou, Tudo bom. professor. Tudo bom. Boa tarde.